Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim falar sobre o meu estágio obrigatório para o ensino fundamental. Tô aproveitando que tô gravando vários vídeos, eu tô no pique, e é isso aí. Se você ainda não sabe, na minha rua tem 1 milhão de cachorros e eles latem o tempo todo, principalmente quando eu vou gravar vídeo. Mas enfim, gente, ignorem esses barulhos aí externos, né? Mas eu vim falar então sobre o meu estágio. Se você ainda não sabe, eu me chamo Pamela, tenho 21 anos, estou no meu 4º ano de pedagogia na Federal do Paraná. E esse ano eu fiz o meu estágio obrigatório para o ensino fundamental. No ano passado, no meu 3º ano, eu fiz o estágio obrigatório para educação infantil. Já tem vídeo aqui no canal falando só sobre isso. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você não tenha visto. Inclusive aqui no canal eu falo muito sobre minha trajetória no curso, sobre os meus períodos, enfim. Esse ano de 2020 está sendo um ano atípico, né? Que está acabando, graças a Deus, e esperamos que 2021 seja um ano melhor. Mas as expectativas eram grandes para esse ano, gente, e assim, foram ladeira abaixo. Ok, né? Faz parte da vida, então, pra gente já, ó, é um tapa na nossa cara pra ver que a gente não tem como controlar tudo, né? A minha intenção era fazer o meu estágio obrigatório no primeiro semestre do ano e no segundo semestre ficar assim, ó, de buenas, mas não foi o que aconteceu. Iniciou essa questão da pandemia, a gente já estava iniciando a parte teórica do estágio, a gente ainda não tinha ido pra escola, efetivamente. Já tinha escolhido a escola e tudo mais, só que não tínhamos ido ainda pra iniciar o estágio, a parte prática do estágio. Então a gente só tava tendo a parte teórica, lendo alguns textos, indo nas aulas na faculdade. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Todo mundo ficou assim, what? O que nós vamos fazer? Qual é o próximo passo? Ninguém sabia falar. Então ficaram alguns meses, a federal ficou alguns meses sem aula, tentando decidir o que ia ser, o que ia acontecer. Enfim, até que iniciaram o ensino remoto, com algumas disciplinas no início, enfim. Uma BO, tem todo esse tour aí pelo canal, se vocês quiserem ver, nos study vlogs, enfim, falando sobre essa trajetória mesmo. Então esse ano foi bem difícil. E o que aconteceu em relação ao estágio? A gente deu seguimento nele assim que voltaram as aulas. E a princípio a gente só ia fazer a parte teórica, né, online. Então a gente iniciou essa parte, a professora ia mandando texto, a gente ia fazendo atividades e tudo mais, só que assim, foi passando o tempo, a gente foi terminando essa parte teórica, e aí? Como é que a gente vai fazer a prática se não tem prática, se não tem escola aberta? Como que isso vai acontecer? Todo mundo ficou sem entender. E aí, até que a professora veio e falou, ó, gente, é o seguinte, provavelmente as escolas não voltam esse ano. Ou seja, vocês não vão conseguir fazer a parte prática. E agora fica na mão de vocês. Vocês escolhem. Vocês preferem continuar com o estágio de forma remota, online, ou vocês preferem esperar o ano que vem para fazer a parte prática no ano que vem. Todo mundo ficou assim, né? Um pouco pasmo, um pouco, né? Porque assim, dá um choque, né, gente? Tipo, a gente espera. A gente cria expectativa, como eu falei pra vocês. E aí, conversei com a minha amiga, conversei com várias outras pessoas também, com a minha família. E eu decidi dar continuidade no estágio, porque ano que vem, teoricamente, é o meu 5º ano. Ano que vem eu tenho outro estágio pra fazer, que é o estágio de OTP, que aí, gente, é mais pra frente que eu falo sobre isso. Mas tem outro estágio obrigatório e tem o TCC. Como que eu vou conciliar tudo isso? Não sei. Conciliar tudo isso junto com outro estágio, mais difícil ainda. Então eu decidi dar continuidade nele de forma remota. Queria muito fazer a prática, eu não tenho contato com o fundamental, tipo, tive pouquíssimo contato além do que eu já tive na minha vida, né, enquanto estudante, mas enquanto professora não. Então isso é bem triste, na verdade, porque eu queria muito ter esse contato, queria muito ter essa prática. Educação infantil eu já tive, além do estágio obrigatório, mas fundamental não. Então eu fiquei bem chateada com isso. Mas eu decidi por dar continuidade, então a gente continuou. E, gente, a gente finalizou o estágio faz 2 semanas. Nós já estamos em dezembro. Ou seja, o estágio permeou aí pelo ano todo. Todo, que era pra ser um semestre. Cansativo, difícil, ter essas aulas online é desgastante. Pra falar sobre uma prática que você não tem é pior ainda. Então, falar sobre a parte fundamental, do fundamental sem ter contato com o fundamental, ai, gente, é complicado, é difícil.
A gente acompanha algumas aulas aí da prefeitura, né, online e tal, mas assim, não é a mesma coisa, não tem os alunos, não tem as crianças, que é fundamental, do fundamental da escola. Então, é bem difícil. Só de falar disso eu já fico meio assim, porque fico chateada, né, gente, de não ter essa parte. Acho que esse ano todo deixou todo mundo meio chateado, meio baqueado. Tá todo mundo assim, então faz parte. Só que eu decidi fazer isso, então a gente deu continuidade. E como eu falei pra vocês, como que funcionaram as atividades? Eram atividades que a professora ia mandando toda semana. Então ela mandava texto, mandava uma atividade. Mandava texto, mandava uma atividade. Eram perguntas ou... faça um texto crítico, faça um resumo crítico, uma resenha crítica desse texto, enfim. Conversem com um colega e respondam uma pergunta, ou elaborem uma pergunta com relação ao texto. Eram coisas do gênero. Também teve pra gente analisar aulas da prefeitura, né, online, que eles disponibilizavam. Teve pra gente gravar vídeo, dando uma aula. Enfim, foi basicamente isso. E aí o trabalho final, né? Que seria o trabalho final do nosso estágio. Seria um artigo, mas aí acabou não rolando. Esse artigo porque a gente não tinha a prática. E o artigo era pra unir a teoria com a prática. Pra fazer sentido, entendeu? As duas coisas. E aí não teve isso. E o que a professora sugeriu é que a gente fizesse um trabalho que não seria um artigo, né? Mas assim, tentar reunir os textos que a gente leu ao longo do estágio, ao longo do ano, e aí tentar elaborar um texto falando sobre nossa perspectiva, sobre o contato que a gente teve, mesmo que seja mínimo, sobre como que foi esse período pra gente também, associando a tudo que a gente teve no estágio. Então, é isso. E aí a professora também pediu pra gente elaborar uma parte prática, né, uma atividade, alguma coisa que a gente pudesse usar depois da pandemia ou até durante, nas aulas remotas, né, com as crianças, mesmo que a gente não tenha, enfim. Uma BO, gente, mas aí esse é o trabalho final. Eu elaborei e trabalhei com umas 10 páginas, até fui falando no Story Vlog, que eu posto aqui no canal, que eu fui escrevendo, e aí a gente teve que apresentar no final, numa aula remota também. Mas foi isso, então foi um ano inteiro de atividades, de coisas relacionadas ao estágio, mas não foi de forma efetiva como a gente gostaria. Então, esse foi o estágio do ensino fundamental. Inclusive, eu tô gravando pra eu ver futuramente. Pra eu ver que, tipo, ai, cara, que triste, né? Que situação. Que situação. Mas, assim, de toda maneira, óbvio que eu tiro aprendizagem disso tudo, do período em que a gente tá passando, mas também das atividades que a gente fez, do trabalho final, porque daí deu pra dar uma... deu pra unir, assim, as forças, unir o que a gente tava vendo pra elaborar o trabalho e a gente consegue tirar a aprendizagem disso, né? Com certeza. Mas não da maneira como eu gostaria. E, só pra ressaltar, a professora também falou que se a gente quiser, depois que tudo normalizar, enfim, se normalizar, né? Pra gente ir presencialmente pra ver as crianças, ir numa turma, acompanhar algumas aulas, pra gente ter pelo menos um pouquinho da prática que seria. Porque assim, a nossa prática, em tese, seria a gente aplicar aulas com as crianças, sabe? Elaborar aulas, elaborar planejamento e aplicar com as crianças. Mas é isso que não aconteceu. Enfim, esse foi o estágio do ensino fundamental, estágio obrigatório da faculdade desse ano. E é isso aí, vamos ver como é que vai ser ano que vem. Tem mais um estágio, como eu comentei com vocês, tem muita coisa ainda pela frente. E aí a gente vai conversando, vai alinhando aí as coisas, tá? Mas eu venho conversar com vocês certinho. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, se inscreve aqui no canal, me acompanha nas redes sociais. Todas elas é @felixpan, com 2 M's, tá bom? E é isso. Um beijo.